você. Vamos ficar de pé, estenda a sua mão. Vamos declarar a bênção sem medida sobre a vida do Heitor, amém? Amém. Aleluia. Jesus, nós te agradecemos pela vida do Heitor. Amém. Que a cada dia o Heitor cresça para ser um homem de Deus, um homem no centro da sua vontade. Pai, a tua palavra diz que Jesus crescia em graça e sabedoria e favor para com Deus e para com os homens. Que o Heitor também venha crescer em estatura, em conhecimento, sabedoria e favor para com Deus e para com os homens. Pois o teu favor abre portas, Pai, que o dinheiro não abre, que cidadania não abre, mas o teu favor nos leva ao centro da tua vontade. E que a cada dia o Heitor venha estar nesse centro da tua vontade, no centro do teu coração, sabendo quem ele é em ti, para o que ele nasceu, porque o Senhor criou ele para este tempo. Este tempo, o Heitor é a resposta para este tempo, para esta geração. Que o Senhor esteja fortalecendo ele em todas as categorias da sua vida, em todas as áreas. Que na escola ele venha glorificar o teu santo nome. Que na sua casa ele venha ser sempre, Pai, glorificando o teu santo nome. Aleluia. E, Pai, que a cada dia a sua família venha estar no centro da tua vontade. Amém. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Podemos ir? Podemos ir. Let's go, kids. Let's go. Glória a Deus, meus irmãos. Antes da gente passar para a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém? Nós temos uma programação no dia 28 desse mês. Fala comigo, dia 28 nós vamos ter aqui uma programação com os jovens. Mas não temos jovens, mas todos nós somos jovens, né? Então nós vamos estar fazendo uma programação com os jovens aqui. E eu creio que será um tempo incrível. Vai estar com a gente o pastor Everton, ele é jovem mesmo. Vai estar também o Bira vai estar ministrando louvor. Então nós se preparem para esse mês, dia 28, no sábado, nós teremos um tempo incrível. E nós precisamos da sua ajuda para convidar pessoas, para incentivar pessoas para estarmos aqui. Meus irmãos, nós estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E o nosso chamado é sarar pessoas, curar pessoas, impulsionar pessoas para o propósito, para aquilo que ela tem para viver em Deus. Amém? Quantos estão aqui comigo essa manhã? Amém? Você pode levantar um pouquinho a luz para a gente, o Tiagão, só mais um pouquinho. Eu queria convidar aqui o pastor Tiago Rocha. Já está chegando o tempo de ir embora, quase indo embora. Dia 29 o pastor Tiago vai estar pregando a última vez aqui antes de ir embora, né, Tiago? Isso aí. Mas vai estar aqui em breve. Então dia 28, o encontro dos jovens, e dia 29 vamos fazer aí um churrasco lá no Churras. Aí nós vamos todo mundo para lá. Mais fácil. É mais fácil. Eu não é Cezinho, senão lá no Demar, lá no Corn House. Oh, Deus, muito obrigado por essa manhã, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Use o teu servo nessa manhã para ministrar a Deus daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Pai do Senhor. Você é feliz? Amém. Amém. Eu estou um pouquinho ouvindo bem baixinho. Eu estava vindo de um voo de Nova York para cá e não sei o que aconteceu, que meu ouvido fechou. Mas tomei chuva também, tomei rouco. Mas glória a Deus que estamos aqui mais uma manhã adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Isso é sempre um grande prazer. Como Davi disse, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Nós estamos, na verdade, todos os meses, a nossa igreja trabalha com séries de mensagens, ou seja, a gente escolhe uma temática bíblica e a gente começa o mês inteiro a falar sobre ela. E esse mês nós estaremos falando sobre o poder da oração. Amém? Vamos falar sobre oração. Queria que você pegasse sua Bíblia comigo, o seu smartphone, e vamos ler 3 textos para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Amém? Amém. O poder da oração é o tema da palavra de hoje.
E nós vamos ler 3 textos. O primeiro texto está lá em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Já deixa aberto também, se conseguir aí já marcar. Tiago 5:16. Filipenses 4:6, Tiago 5:16 e por último Mateus 11:24. Amém? 3 textos para a gente discorrer um pouquinho sobre esse tema, falar o que a Bíblia nos diz acerca de oração. Amém? Amém. Então, só para quem talvez esteja procurando, Filipenses 4:6, Tiago 5:16, perdão, e Marcos 11:24. Isso, Marcos 11:24. Primeiro, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Vou de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras traduções, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Marcos 11:24 diz, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirdes em oração, creiam que já receberam e assim será. Amém? Uma das coisas que me chama a atenção no ministério de Jesus é que Jesus chega, né, ao mundo, passa, né, por alguns momentos, né, onde o inimigo tenta ceifar a sua vida, né? José foge para o Egito, volta com ele, Jesus cresce em graça e sabedoria, né? E quando ele começa o seu ministério, com muitos milagres, né? Havia cessado, né, essa movimentação de milagres. Você sabe que essas suas páginas em branco da sua Bíblia, né, física, ela representa 400 anos do silêncio de Deus, né? Chama período interbíblico, né, onde Deus ele não falou por meio de nenhuma escritura inspirada, por meio de nenhum profeta. Chega João Batista, né, com a pregação, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e começa o ministério de Jesus. E o ministério de Jesus é marcado por muitos milagres, né? Muitos milagres acontecem, multiplicação, mortos ressuscitam, pessoas são curadas, leprosos são limpos, cegos começam a enxergar, surdos começam a ouvir, né? Tudo isso através, né, do ministério de Jesus. Só que tinha uma coisa, né, que chamava a atenção dos discípulos, né, na vida de Jesus, que era a forma que Jesus orava. Em Lucas, os discípulos viram para Jesus e falaram assim: ensina-nos a orar, assim como João ensina os seus discípulos. Então, isso quer dizer que a vida de oração de Jesus chamava a atenção dos discípulos. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, é muito comum as pessoas chamarem a atenção por aquilo que fazem através do seu talento. É muito legal você ver alguém que toca bem, é muito legal você ver alguém que prega bem, é muito legal você ver alguém que tem uma habilidade talvez no trabalho. Só que hoje, cada vez mais, está difícil encontrar pessoas que sejam a referência em oração, sabe? Pessoas que você fala, aquele homem, aquela mulher é um homem de oração e é uma mulher de oração. Aí você imagina Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele gastava muito tempo orando, quanto mais nós, meros mortais, né, com tantas dificuldades do mundo tão, né, louco como temos vivido, o que será da nossa vida sem a oração? Só que tudo que o diabo quer fazer, uma coisa que eu sempre falo, quando o diabo não consegue destruir você, ele vai querer distrair você.
Então, quando você está distraído, você perde o foco. Quando você perde o foco, orar é algo relativo na sua vida, é algo esporádico, é algo que você faz quando está na igreja, ou talvez você tenha uma oração genérica de acordar, Deus, obrigado por esse dia, aí talvez você deita na cama, começa a orar, depois do dia de trabalho, você dorme orando, porque a vida de oração, ela é algo raso, é algo superficial, e ninguém foi chamado para ter, nenhum cristão foi chamado para ter uma vida de oração rasa. Nós precisamos, assim como os discípulos, virar para Jesus e falar: ensina-nos a orar, porque eu nunca vi um homem de oração parar, ainda que as circunstâncias e adversidades estejam cercando, ele nunca vai parar e nunca vai desistir do seu chamado, porque a oração, ela é o vínculo da intimidade com Deus. Quem muito ora, muito vai se fortalecer no Senhor para cumprir o seu propósito. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre 12 tipos de oração que a Bíblia nos apresenta. Eu não sei você, mas é muito comum em alguns dados momentos da nossa vida, a gente ter momentos, eu estava até falando com um momento sobre isso, falamos sobre isso no carro, de tristeza, desânimo. É muito comum. Nós sabemos que o mundo ele nos dá algumas sugestões de vida que são vidas que nos colocam em ansiedade. Estabelece-se um padrão do que é ser bem sucedido. Você tem que ter isso ou aquilo. Todo o tempo está lançando uma coisa nova. Existe uma cultura do consumismo. Existe também a falta de inteligência da comparação, quando a gente começa a olhar para a vida do outro, e achar que não somos abençoados, que o outro é mais abençoado do que nós, Então o mundo, ele quer nos colocar em ansiedade, Ansiedade também é o medo do futuro. O tempo todo estamos bombardeados por notícias ruins. Exemplo, ontem, talvez todo mundo acompanhou nos noticiários, na internet, o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Quem acompanhou isso, que tem acompanhado. Então é tão sério o que está acontecendo no Oriente Médio, que pode culminar sim na Terceira Guerra Mundial, porque existe toda um grupo de nações que apoia Israel e um grupo de nações que apoia o Hamas. O Hamas, você sabe que vem da descendência de Ismael, e Israel vem da descendência de Isaac. Então essa luta, ela é muito antiga. Então o tempo todo nós estamos ouvindo notícias ruins, o tempo todo o mundo nos pressiona para ter um padrão de vida conforme a propaganda, conforme a mídia nos impõe, e isso pode nos levar a momentos de ansiedade. Mas a receita para acalmar o nosso coração é gastar tempo em oração com Deus. Amém. E tudo que o diabo quer fazer é tirar da tua vida a oração. Eu sou de um tempo, apesar de não ser tão, ser um pouco novo, mas comecei muito cedo e peguei um momento muito bom na igreja, que os antigos, quem que já foi da Assembleia de Deus? É uma bênção a Assembleia de Deus, existe um legado no mundo, dessa igreja, e a Assembleia de Deus sempre foi conhecida por uma igreja que ora, Quem já ouviu a expressão irmã do coque? Eu conheci um monte, eu já fui abençoado por muitas irmãs do coque. Eu, na verdade, sou fruto de orações, de mulheres, que amam, estar passando o tempo com Deus. Mas tudo que o diabo quer fazer é tirar de nós, o desejo de orar, é tirar de nós o tempo de oração. Existe uma ferramenta no Instagram que ela fala quanto tempo você passa por dia, um gráfico, você já viu isso? Que por dia fala quanto tempo você passa nessa rede social. Se você sentar hoje mais tarde e olhar, alguns talvez não tenham muito tempo, talvez rede social porque não gosta, mas existem vários tipos de distrações que querem nos tirar de uma vida de oração. O Instagram, as redes sociais é uma delas. E John Piper falava uma coisa que é uma grande verdade, que as redes sociais elas vão ser uma das grandes provas contra nós mesmos, que quando quisermos inventar desculpa que não tínhamos tempo para orar, nós vamos olhar para o tempo que passamos no celular e vamos ver que na verdade não é tempo, o que não temos é prioridade com Deus. Então oração é isso, é ter tempo com Deus, é ter prioridade com Deus, e o diabo quer roubar
o seu tempo de oração, ou o diabo quer enfraquecer a tua fé enquanto você ora. Porque orar não é só você repetir palavras legais. Orar não é simplesmente abrir a boca e começar a proferir palavras. Orar é conversar com Deus, é ouvir a Deus. Conversar e ouvir a Deus é uma chave poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. E tudo que o diabo quer fazer é que sua vida não seja transformada. E para isso ele vai te afastar da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela é construída através de oração. Amém. Aí não sei se você já passou por um momento que você está orando e parece que acabou as palavras. Quem já viveu isso? Né? Se você não viveu isso, você é um santo, você vai para a glória direto. Eu já. Sabe, você fala, cara, eu vou orar. Aí quando você começa a orar, tem uns que são, parece aqueles rádios, né? Começa a orar empolgado, Deus abençoa, acabou a oração. Não tem palavras. Ou alguns não tem, as palavras são como gotas, né? Tipo assim, é muito raso, superficial, porque não sabe orar. Às vezes não é nem porque não quer orar. A Bíblia fala que não recebeis porque pedis mal. Então às vezes nós não sabemos como pedir, não sabemos como orar. E quando isso não acontece, duas coisas precisamos fazer. Primeiro, pedir para Deus nos ensinar a orar. Segunda coisa, olhar para a palavra e ver o que a Bíblia nos ensina acerca de oração. E é isso que eu quero fazer essa manhã. Amém? Primeira coisa que a Bíblia fala sobre oração, e se você guardar essas chaves, guardar esses princípios, pode ter certeza que o teu tempo de oração ele vai ser aumentado, potencializado, maximizado. Sabe? Ah, pastor, eu consigo orar 5 minutos. Não, daqui a pouco você vai orar 1 hora. Daqui a pouco você vai orar 2 horas no nome de Jesus. Amém? Amém? Então, é muito comum as pessoas vibrarem quando palavras são liberadas acerca de conquistas. Você vai conquistar um carro, uou! Ah, você vai ter mais dinheiro, uou! Aí quando você fala, você vai orar mais. Ah, legal. Você vai jejuar mais. Pô, isso, legal. Porque não são mais prioridades na vida de boa parte da igreja, isso no mundo. Só que nós seremos uma igreja que ora, amém? Amém. Nós seremos filhos que conversam com seu pai, amém? Amém. Então a primeira coisa que a Bíblia fala sobre oração, e lemos em algum desses textos, é que a oração, ela pode ser um momento de intercessão. O que é intercessão? Quando eu gasto tempo para orar por alguém ou orar por uma causa. Então, talvez o maior presente que você pode dar, ou uma das maiores demonstrações de amor que você pode dar por alguém, é você orar por ela. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não saiba, mas existem pessoas agora que estão orando por você. Amém. Sabe? Chegamos onde chegamos muitas vezes por orações que nunca soubemos que fizeram por nós. Então, existe alguém orando por você. E nós também podemos ser essas pessoas que vamos tornar outras pessoas alvos da nossa intercessão. É muito comum Deus colocar pessoas na nossa mente, e quando essas pessoas vêm à nossa mente, talvez seja um indicativo de Deus para que gastemos tempo com ela. Já esteve talvez trabalhando, talvez fazendo alguma coisa, você pensa, cara, você lembra de alguém? Preciso ligar para essa pessoa, preciso mandar uma mensagem para essa pessoa. Alguém já passou por isso? Então muitas vezes isso acontece porque Deus está querendo te levantar como um abençoador de outras pessoas através da oração. Então nós vamos essa semana ter esse desafio de pedir para que o Senhor coloque algumas pessoas específicas para que possamos interceder por elas, amém? Se não colocar ninguém, me coloca nas suas orações no nome de Jesus, que eu vou estar muito feliz, porque é uma forma de guerrear e de se colocar na brecha por outras pessoas. Eu cansei de ver mães que gastaram tempo em intercessão por filhos que estavam afastados, e pelo poder da oração, pelo poder do Espírito, essas pessoas voltarem para Jesus. Vou falar para você, não desista de orar por aqueles que estão passando tempos difíceis, porque a oração, ela vai dar prazo de validade para todo o problema que você estiver enfrentando. Aleluia. Amém? Toda guerra pode ser vencida pelo poder da oração. Amém? Uma coisa que eu creio muito é que existe um plano de Deus para salvar a nossa casa. Fala amém por isso. Amém. Vou falar mais uma vez, existe um plano de Deus de salvar a nossa casa. Amém. E quando eu falo salvar a nossa casa, eu falo de toda a nossa parentela. É muito comum vermos pessoas que começam a orar e através dessas pessoas, famílias inteiras se renderem a Jesus.
Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você começa a interceder por alguém, é você falar: Espírito Santo, vá até essa pessoa, convença, traga de volta. Eu já vi muitos filhos pródigos caindo em si. A Bíblia fala sobre o filho pródigo, com essa parábola, e quando ele está no meio do seu pior momento, a Bíblia diz que ele cai em si. Essa expressão cair em si quer dizer que ele tem um estado de consciência plena. Quando ele fala bem assim: o que eu estou fazendo com minha vida? Alguém já chegou nesse estado? Você está aprontando, fazendo alguma coisa, você desviou do propósito, você chegou num tema da tua vida tão difícil, que você vira e fala: o que eu estou fazendo da minha vida? Então esse homem, ele retorna, né, para o lugar, né, que ele foi criado para estar, que era a casa do pai, e volta a se relacionar com o pai, porque esse relacionamento com Deus é o que vai nos fortalecer para superar os momentos difíceis. Então há uma palavra de Deus para mim e para você essa manhã. Nós iremos dizer assim como Josué disse: eu não sei o que vocês vão fazer nesse tempo, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar isso comigo? Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu estou nisso há muitos anos e eu amo ver as formas que Deus age através da oração. E Deus costuma contrariar a lógica na vida daqueles que oram. Eu não sei se você já teve algum testemunho parecido, mas eu já vi quando Deus tem um alvo de salvar uma família, ele começar a converter nos mais difíceis. Sabe aquele que todo mundo fala: cara, tá perdido, não tem mais jeito. Só que o homem pode dar qualquer palavra ruim, um diagnóstico negativo sobre qualquer pessoa que seja. Ninguém impedido de falar coisas ruins sobre mim, sobre você. Mas tem um detalhe: a última palavra vem de Deus. Amém. A última palavra vem de Deus sobre qualquer circunstância. Quantas pessoas estavam no leito da morte, através da oração, saíram desse lugar? Quantas pessoas estavam nas drogas e pelo poder da oração, saíram desse lugar? Quantas pessoas estavam na vida de promiscuidade, de erros, e através da oração saíram desse lugar? Quantas pessoas estavam, anônimas, esquecidas por todos, e começaram a buscar o Senhor, e Deus coloca essas pessoas em lugares de relevância, em lugares de destaque, para serem luz, porque a oração, ela tem o poder de trazer o impossível para nossas vidas. Aqueles que oram experimentam milagres, aqueles que oram experimentam o impossível, aqueles que oram experimentam a provisão de Deus, aqueles que oram experimentam transformação. É por isso que o diabo não quer que você ore. Amém? Misericórdia, né? Então, primeira coisa, quando eu vou orar, esses tipos de oração não quer dizer agora eu vou orar sobre intercessão. Não, agora eu vou orar sobre isso aqui. Não. Numa oração só, você pode ter vários momentos nela. Então, quando você começa a ter uma compreensão maior de como orar, pode ter certeza que a sua qualidade de oração, ela vai ser aperfeiçoada através do entendimento. Então, primeira coisa, vai orar. Estou sem muitas palavras. Pega uma lista, coloca o nome das 10 pessoas mais importantes da sua vida e começa a orar uma por uma. Deus, toma aqui o Wendel, abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa o trabalho dele, tudo que ele colocar a mão para fazer, abençoa o deitar, o levantar, sabe, que o Senhor possa guiá-lo, possa protegê-lo. Aí você já fez 5 minutos com um, 5 com outro, quando você vai ver já passou 1 hora e você não conseguiu orar por todo mundo que você queria orar. Amém? Então essa é a primeira forma, intercessão. Segunda forma, confissão e humilhação. Quando você confessa os seus pecados, é uma forma de oração. Salmo 51 fala sobre a oração de Davi depois do seu pecado de adultério. Davi, ele está totalmente quebrado diante de Deus. E geralmente desse lugar saem as orações mais sinceras, sim ou não? Quem já teve quebrado, quem já teve no momento de vulnerabilidade, no momento de muito sofrimento, de muita tristeza, desse lugar às vezes saem as orações mais sinceras. Tem um hino antigo, que quem é a raiz mesmo assim das antigas vai lembrar, que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em... Ninguém sabe. Tribulações. Né? Por quê? Porque às vezes
Deus nos permite passar por momentos de dores para que possamos nos reconectar ao propósito dele. Às vezes Deus prefere esmagar você do que perder você. Então existem lutas e tempestades que vêm pela permissão do próprio Deus. Nem toda tempestade, nem toda luta vem do inimigo. E toda tempestade Deus permite para provar que Ele é o Deus que acalma qualquer tempestade, e Ele é o Deus que muda qualquer situação. Amém? Então, confissão é um tipo de oração onde você coloca diante de Deus seus pecados e pede perdão por eles. Nós costumamos ter uma lista imensa de pedidos e uma lista muito pequena quando vamos confessar. É muito comum você ver pessoas quando vão orar pelos seus pecados: Deus perdoa meus pecados, amém. Como assim? Pecado tem hora, tem jeito, tem nome, tem lugar, sabe? Então quando você vai confessar o pecado, você fala: Deus, eu fiz isso, eu me arrependo, sabe? Não devia ter feito, eu quero que o Senhor me dê um coração puro, que o Senhor me dê um coração limpo. Então nós também precisamos aprender a gastar tempo apresentando diante de Deus as nossas deformidades, as nossas limitações, as nossas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando formos gastar esse tempo, eu geralmente gosto muito de começar um período de oração, que eu falo que vou me dedicar um tempo à oração. Eu gosto de começar pela confissão, porque parece que quando você confessa e você pede para que o sangue de Jesus te purifique, parece que a oração fica mais leve, a adoração fica mais leve, sim ou não? Você sente como se um peso saísse das suas costas. Então precisamos ser mais honestos e sinceros com o Senhor no que se trata de confessarmos nossos erros. Então, primeiro, intercessão, gastar tempo orando pelos outros. Segundo, humilhação, gastar tempo falando sobre os nossos pecados. Mas não é só sobre falar sobre nossos pecados, é pedir perdão por cada um deles. 3, outra forma de oração é petição. Petição é quando você coloca seus pedidos diante do Senhor. Não é errado falar: Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso. Não é errado. O problema é quando as nossas orações só se resumem em pedidos. Mesma coisa de filho. É tão ruim quando você tem um filho que só se relaciona com você quando quer alguma coisa. Não é ruim? Pensa seu filho chegar para você e só falar com você quando quiser pedir algo. Isso não é relacionamento, é interesse. Mas nenhum pai nega bem algum a um filho que decide obedecer. Sim ou não? Sim. É prazeroso você presentear seu filho, você abençoar seu filho. Então deixa eu falar uma coisa para você, uma verdade de Deus, para mim e para você: Deus tem prazer em nos abençoar. Amém. Vou falar mais uma vez: Deus tem prazer em nos abençoar. Amém. Mas o ministério não está ligado só a pedir coisas. Não é a sanguessuga que é dá, eu quero, eu preciso. Não. É ter esse momento, mas não ser o principal centro da nossa oração. Até porque antes de você pedir qualquer coisa para o seu pai, ele já sabe de tudo que você necessita. Mas o ato de você pedir quer dizer que você tem fé nele. Amém? Então, primeiro, intercessão. Segundo, confissão. Terceiro, petição e súplicas. Vamos lá. Pastor, eu não consigo gastar muito tempo em oração. Se você for listar em oração todos os erros que você cometeu na última semana, você tem aí 30 dias para orar. Sim ou não? Estou lidando aqui com anjos. Pronto, o mês inteiro, o ano. Né? Se você for orar por todas as pessoas que você ama, que você se importa, você já tem aí horas de oração. Amém? E se você também for pedir, você vai ter muitas coisas também para colocar diante do Senhor. Então, outra forma também de oração, a quarta forma é ação de graças. Quantos tem motivo para agradecer aqui? Amém. Aleluia. Amém? Eu não sei você, mas eu tenho tantos motivos para agradecer a Deus. Se eu olhar para a minha história, da onde eu era, onde eu estou, eu estava ontem em Nova York. Há alguns anos atrás eu estava vivendo, com tantos problemas, com tantas dificuldades,
Deus é um Deus capaz de mudar a nossa sorte. Todo mundo aqui, se pegasse esse microfone, obrigado, Ana, e começasse a contar os seus piores dias, nós ia chorar 3 dias e 3 noites, sim ou não? Se você fosse falar só sobre os teus dias difíceis aqui na América, meu Deus, era 3 dias, eu estava contando, né, as dificuldades quando ela chegou aqui, todo mundo tem, né, eu ouvi muitas pessoas, eu toquei há 5 meses, eu ouvi tantas histórias, mas se você também parar para olhar, você vai ver que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Respira fundo aí. Isso já é um grande motivo para agradecer ao Senhor essa manhã. Nós temos motivos para estarmos gratos, nós temos motivos para olhar para o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado. Nas 2 multiplicações de peixes, né, e pães que acontecem na palavra, a chave de Jesus para que as coisas multipliquem é ação de graça. A Bíblia fala que ele pega, olha para o alto e fala: Pai, graças eu te dou. Depois da gratidão vem o milagre. Sabe por quê? A gratidão sempre vai abrir espaço para novos milagres. Quando você agradece por tudo que você recebeu até aqui, você abre espaço para receber milagres inéditos na sua vida. E eu gosto de liberar palavras porque esse é o lugar, a igreja é um lugar profético. Então eu vou liberar a palavra sobre você. Antes que esse ano acabe, você vai viver milagres inéditos. O que é milagres inéditos? Aquilo que eu nunca vivi, que eu nunca experimentei, você vai viver e você vai experimentar no nome de Jesus. Amém. Eu vou liberar outra palavra. Esse vai ser o melhor Thanksgiving da sua vida, o melhor Natal da tua vida, a melhor virada de ano da tua vida, que você vai olhar e falar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Então, nós temos motivos para agradecer. Se eu for listar tudo que Deus já fez por mim, nesses anos, eu passo 200 dias orando, só agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele fez. O Senhor mudou a nossa sorte, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos provido, o Senhor tem nos dado saúde, e glória a Ele por isso. Amém. Tantos livramentos que tivemos que nem percebemos. Sabe, quantas vezes você acha que se atrasou e não foi um atraso, foi Deus livrando você talvez de um acidente, talvez o voo que você não pegou, o lugar que você não conseguiu ir, sabe, a coisa que você não conseguiu fazer, não foi acaso, foi Deus cuidando de você. E nosso Deus cuida de nós o tempo todo. Os olhos do guarda de Israel estão o tempo todo sobre nós. Os olhos, né, de fogo do Senhor dos exércitos estão o tempo todo contemplando a vida dos seus filhos. Ei, você é guardado de Deus. Amém. Deus guarda o teu sair, o teu entrar, o teu levantar, o teu deitar, sabe, em todos os teus caminhos. Deus está guardando você. Amém? Uma das frases mais lindas das Escrituras é quando Deus vira em alguns momentos e fala para pessoas específicas ou fala para Israel: eu sou contigo. Amém. Essa frase devia, sabe, mandar embora o medo, devia mandar embora a depressão, devia mandar embora a ansiedade, devia mandar embora as preocupações. Deus vira para os seus filhos e diz: eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Amém. Ponto, acabou. Estou seguro. O amanhã nem aconteceu ainda, mas eu já tenho provisão, livramento, já tenho a proteção, já tenho um Deus que está comigo em todos os momentos. Amém? Amém. Só revisando: intercessão, orar pelos outros, confissão, pedir perdão pelos meus erros, apresentá-los, listá-los, colocá-los de forma clara, honesta diante do Senhor, né, as nossas falhas. Petição, pedir aquilo que você precisa. Ação de graças, agradeça ao Senhor. Outra forma que a Bíblia nos aconselha a orar é a oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Então, quando você gasta um tempo, o que é oração em línguas? É uma das evidências do batismo com o Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, né, essa manifestação desse dom acontece na vida da maioria, né, dos cristãos, né, mas também não é a única evidência de que alguém seja batizado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que você tem que pedir os melhores dons. Se você não ora em línguas, tem que pedir: Senhor, eu queria ser batizado com esse dom de línguas, porque a Bíblia fala que quem ora em línguas não ora a homens, ora a Deus, e quem ora em línguas edifica a si mesmo. Amém? Então, outra forma também que a Bíblia nos aconselha a orar é a oração de cura. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você: quantos testemunhos já vi de pessoas que foram curadas dentro de cultos através do poder da oração?
A Bíblia está repleta de pessoas que foram completamente curadas através da oração. Aquela mulher do fluxo de sangue, desenganada pelos médicos, pegou tudo que tinha, sabe, gastou tentando resolver um problema e não conseguiu, até que ela encontrou Jesus de Nazaré, e a partir de uma palavra liberada, ela foi completamente curada. Então a Bíblia nos aconselha a orar pelos enfermos. A oração de fé sarará o enfermo. Então, quando recebemos diagnósticos, sabe, de médicos, quando recebemos diagnósticos, contraditórios, sabe, que podem tentar nos causar medo, lembre-se, nunca vai ser a última palavra, porque a última palavra sempre vai vir de Deus. Amém. A última palavra sobre qualquer circunstância sempre vai vir de Deus. Alguém pode dizer, você vai ser fracassado no resto da vida. Não é verdade. Sua família nunca estará inteira na igreja. Não é verdade. Essa doença nunca pode ser curada. Não é verdade. Nós servimos ao Deus do impossível e a última palavra vem dele. Amém? Então nós somos aconselhados a orar. Eu já vi igrejas viverem avivamentos que antes das pessoas irem para o hospital, elas passavam na igreja para receber a oração, e a maioria delas era curada. Aqui no próprio Estados Unidos mesmo, na Califórnia, já teve um avivamento, em 1906, que era muito comum as pessoas, antes de irem ao médico, elas irem à igreja. Não estou dizendo que você tem que ir ao médico para fazer um check-up também, não estou dizendo que você ser irresponsável, mas nós devemos também recorrer ao Deus que cura qualquer enfermidade. Isaías 53 diz: Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Então a Bíblia não te diz para não ir ao médico. Não diz, você tem que ir, você tem que fazer o teu check-up, beleza. Mas a Bíblia também diz que podemos orar pelos enfermos e eles serão curados. Amém. Então uma coisa não anula a outra, mas nós não podemos perder, sabe, a essência da igreja de Jesus, que é crer em um Deus que tudo pode fazer. Amém? Amém. E a propósito, se alguém estiver doente, seja curado no nome de Jesus. Amém? Se tiver alguém na sua casa doente, seja curado agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Outra coisa que a Bíblia nos aconselha dentro desse universo, que é um universo muito amplo, se você for estudar todos os versículos, todas as passagens, na verdade esse é um livro de oração, É um livro que aponta tantos momentos da história, que a história foi mudada através de homens que oram, sabe? A última palavra, não é do governo, não é do Estado, a última palavra sempre vai ser de Deus, Então, outra forma que a Bíblia nos aconselha a orar é expulsar demônios. Só que esse tema não se fala mais na igreja, porque o povo tem medo de demônio. Estamos no tempo já falando que o povo tem medo de demônio. Lá no Brasil tinha um rapaz que andava comigo, ele tinha quase 2 metros de altura. Lembra do Zulu? Lembra dele, Aí o cara altão, forte e tal. Aí eu lembro um dia que a gente estava num culto e manifestou uma pessoa: não creio nisso. Eu falei, tá bom, então tá bom. Tá, a Bíblia está dizendo que é verdade, então eu creio na Bíblia, Aí o cara manifesta, o homem de 2 metros de altura sai correndo pro fundo da igreja, sabe? Se esconde. Aí depois perguntar: mano, o que aconteceu? Você correu naquela hora? Eu morro de medo de demônio. Aí eu falei: não, mano, pelo amor de Deus, cara, sabe? Mas na verdade, não é que ele tem medo de demônio, é que ele tem uma vida que não tem autoridade, O cara talvez tenha um monte de... Porque eu já vi, a gente é um pouquinho mais antigo, a gente viu coisas demais, meu Deus, Eu já vi casos de pessoas irem expulsar um demônio e o demônio falar: quem é você para vir expulsar um demônio de mim? Você está em adultério. Eu já vi acontecer. Eu já vi um caso do demônio partir para cima e espancar o pastor. Espancar. Por quê? Vida dupla, vida falsa, vida mentirosa, querendo, Isso tem Atos 19, fala sobre os filhos de Cefas, que eles chegam, eles acham legal expulsar demônio. Aí, caramba, olha lá, Paulo expulsando demônio. Aí eles chegam, sai em nome de Paulo, sai em nome de Cristo a quem Paulo prega.
Aí os demônios dizem assim: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Cristo, e vocês, quem são? Ou seja, Paulo talvez, né, ele naquele tempo, ele foi conhecido mais por coisas negativas, depois fica 14 anos se preparando, né, some por um tempo, talvez ele estava um pouquinho apagado na terra, talvez ele não estava viralizado, como diz hoje em dia, né? Mas o homem que talvez não era conhecido na terra, era altamente conhecido no céu. O céu sabia quem era Paulo. Então, o que os demônios fazem? Pega aqueles caras, pega 2 deles, espanca, arranca a roupa, sai pelado, porque o diabo ama envergonhar o falso crente. Ama envergonhar o falso crente. Eu vivi uma situação, eu não sei se eu contei aqui, mas se eu contei, vou contar de novo, tem gente nova. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu estava começando o ministério e muito empolgado, sabe, muito animado com isso, sabe, e falei, uau, aí me colocaram como líder de adolescentes, 18 anos, e eu liderando os meninos de entre 12 e 15 anos. Aí, beleza, a gente foi um dia ensaiar naquela igreja que foi lá muitos anos atrás, 2007. Aí nós fomos para uma igreja que eu fazia parte e fomos ensaiar a adoração. Uau, vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Aí beleza, de repente, alguém entra na igreja. E quem entrou na igreja era um cara que estava completamente possuído por demônio. Na hora que ele entrou, ele começou a fazer uma arruaça. Estava eu, o líder de adolescentes, com a vida toda errada. Eu era frequentador de igreja, mas não era um discípulo de Jesus, né? Aí eu estava com a vida toda errada, os meninos lá, tudo novo convertido. Aí o demônio entrou. Aí eu pensei, naquela época não tinha celular, né? Eu falei, não tem nem como é que eu vou chamar agora o presbítero que mora tão longe daqui. A pastora morava em outra cidade. E eu falei, o que nós vamos fazer agora? E o demônio começou a fazer uma arruaça. Eu falei, cara, vamos ter que orar, né? Aí corremos para cima, chamei os meninos, falei, vamos orar, vamos tremendo de medo. Vamos orar para expulsar o demônio. Aí, sai no nome de Jesus. E o demônio, sai no nome de Jesus. Pulei para cima começou a se debater muito. Eu pulei em cima dele, falei, seguro na perna, seguro no braço. Sai, no nome de Jesus, no nome da igreja, no nome da pastora Glória, do pastor Sérgio. Não saía, o demônio não sai de jeito nenhum. Aí, um dos meninos, Batatinha, lembra do Batatinha? Né, o Alisson. Aí, novo, acabou de um mês, entrou na igreja, já foi, ele era do movimento, sabe, da revoada, aquele menino, sabe, terrível. Aí, beleza. Aí o demônio começou a falar assim, eu vou matar a vida dele, do rapaz que estava em processo. Eu vou matar. Aí o menino, que era meu discípulo, acabou de se converter, olhou para o demônio e falou assim, você não vai matar? E xingou o demônio. Aí eu falei, Senhor, eu entrego minha vida para ti, porque o menino está xingando o demônio. Pensa. Aí eu falei, pronto, estamos perdidos. Resumindo, meia hora em cima, parecia aquelas, como é que chama? Tem um nome que chama rodeio. Eu em cima do demônio, o demônio pulando para lá e para cá, andando na igreja, os meninos no pé dele, e não saía, porque eu era um falso crente. Aí beleza, deu quase meia hora, eu não sei se o demônio cansa, mas ele parou, não sei se ele cansou, parou, ele levantou, por Deus que está no céu, ele levantou no meio dos meninos do nosso meio, eu já cansado, ofegante, falei, ai, que bom, graças a Deus, deve ter saído. Ele olhou dentro do meu olho e falou bem assim, quem sabe um dia você consegue? E virou as costas, dentro da igreja. Eu falei, o demônio tá brincando, gente, não saiu porque, né? Porque eu era um falso crente, não tinha autoridade do céu na minha vida, só que a Bíblia, ela nos aconselha a expulsar os demônios, e geralmente ligamos expulsar demônios só a pessoas possessas. Às vezes existem guerras que você tem que orar e falar no nome de Jesus, todo demônio que está atacando minha casa, minha família, caia por terra agora, no nome de Jesus. Quantos aqui já tiveram momentos na família que parece que todo mundo fica doido de uma vez? Alguém já teve esses momentos? Ou você está em casa e você sente aquela opressão. Alguém já viveu isso também? Aqui na América tem não, gente, demônio? Só no Brasil? Até um monte, né? Mas é muito comum você sentir. E às vezes, um exemplo, às vezes, não sei se você já teve esse momento também, você está no culto, de repente bate um desânimo em você, uma tristeza sem causa, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Muitas vezes a Bíblia fala sobre dardos inflamados do maligno.
às vezes estamos debaixo de um ataque. Tem vezes que você tem que se levantar na tua casa, levantar tuas mãos e falar: a minha casa pertence ao Senhor. Demônio nenhum vai entrar nesse lugar. Demônio nenhum vai tocar nas emoções dos meus filhos. Demônio nenhum vai tocar na vida da minha esposa. Demônio nenhum vai tocar na minha vida, porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Amém? Então a oração também é uma forma de batalha espiritual. De você orar, né, contra potestades e principados. A Bíblia diz, Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, né, nas regiões celestiais. Amém? Então vamos lá, estou acabando. 6, sétimo. Outra forma de oração é adoração. Tem momentos que você não tem que pedir, você não tem que interceder, você não tem... Não, tem momentos que você tem que adorar o Senhor. Amém. Sabe, você se levantar em oração. Tem um termo que eu gosto muito, né, que nos Salmos você vê vários momentos de Davi fazendo isso. Davi era um observador da vida. Ele olhava para as circunstâncias, Salomão também, né, e tudo ele viu o Senhor. Os céus declaram sua glória, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sabe aquele dia que você, aqui tem muitas paisagens bonitas nesse país, você sair, sabe, no teu quintal e falar: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Senhor é o Deus todo poderoso que nunca perdeu uma batalha, o Senhor é vencedor invicto. Você gastar tempo glorificando, exaltando e adorando ao Senhor. Amém? Essa também é uma forma de oração. Outra forma também é declarar as Escrituras. Não existe nada mais poderoso que orar as Escrituras. Estou em dificuldade. Estou em dificuldade, mas o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Eu bem sei em quem eu tenho crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Ele é o meu pastor, de nada tenho falta. Você começa na oração a orar as Escrituras, a declarar as Escrituras. Você está, sabe, acordou domingo pensando: meu Deus, tive uma semana tão, sabe, difícil, tão complicada, tão pesado, tão cansado. Aí você vai lembrar de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu vou ter alegria em estar servindo ao Senhor, em estar na casa do Senhor. Amém? Declarar as Escrituras. Outra forma também, isso aqui já rende umas 10 horas de oração num dia, se você for seguir, né? Outra forma de orar é a oração profética. O que é oração profética? É quando você declara palavras de vitória sobre o teu futuro. É quando você ora contra as circunstâncias. Você está passando dificuldade, você está falando: a dificuldade, ela tem prazo de validade na minha vida. Já já eu estarei, sabe, em prosperidade. Você começa a falar para o futuro e fala: meus filhos vão ser bem casados, minha família vai ser abençoada, sabe, eu vou, sabe, crescer no Senhor. Então você começa a declarar palavras sobre o seu futuro. Isso é oração profética. Eu até vivi uma experiência muito legal ontem. Foi a primeira vez que eu fui em Nova York. E eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando eu era mais novo, e eu passei por muitas dificuldades na minha vida. Eu tive um contexto bem complicado, e eu brincava, né, no começo do casamento, antes do casamento, ou com a Loi, minha esposa, ou com meus amigos. Eu falava: cara, ó, eu estou aqui passando essa dificuldade, estou nesse perrengue, mas daqui uns dias eu vou estar lá no Central Park, lá passeando. E falei isso várias vezes brincando, você fala assim, soltando a palavra. Aí quando ontem eu entrei no Central Park, na hora, eu tinha esquecido disso, na hora veio a lembrança, né, daquelas palavras que eu falava. E eu falei: uau, como é importante você declarar bênção sobre o seu futuro. Porque naquele tempo era só uma palavra, hoje é uma realidade, porque eu criei que o Senhor podia fazer. Amém. Então, se você está num tempo difícil, você concorda com o tempo difícil, você não vai sair do tempo difícil. Ah, está tudo tão ruim. Tem crente que ama fazer publicidade das suas dores, misérias e problemas. Aqui não, no Brasil tem um monte. Na América, né, gente? Sou americana aqui, né? Não tem problema aqui na América. Tem, gente? Não? Não, né? Tem não, né? Só um pouquinho, né? Mas tem gente que ama fazer publicidade das suas misérias. Tinha uma pessoa comigo um tempo, só que não fica muito tempo com você quem vê a vida muito pelo negativo, e você crê muito que Deus tem coisas grandes para fazer. Não dá compatibilidade, sabe? Chega um tempo, aí chegava no culto: pai do seu irmão,
Vocês não conhecem ela, eu vou falar Helena, né? Só você chamada Heleninha. Ela, tá tudo bem? Não tá nada bem, pastor. Tá tudo difícil. Toda vez que eu... Não tinha uma única vez que ela falava, não, pastor, tá tudo bem, tô bem, sabe? Porque às vezes é crer contra as circunstâncias. Nem se não tiver tudo bem, você falar, tá tudo ótimo. Porque se não tiver, vai ficar. Amém. Agora, se você crê que tá ruim, vai continuar ruim. Não, tá tão difícil, tá tão complicado. Sabe? Aí ela queria demonstrar que ela estava ruim. Você já viu gente assim? Sabe? Ela estava assim perto de mim, como... Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, ainda que nessa vida você não tenha tudo o que você queira, saiba de uma coisa, a Bíblia diz algo lá em Romanos 8, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. No mínimo, se tu é crente, tinha que estar feliz que tu vai ir para o céu. Amém. No mínimo. Mas tudo está ruim, nada presta, ninguém presta. Ó céus, ó vida. Não é crente, vai não, reveladão. Não é crente não. É crente não. Crente que anda com palavra de derrota está crendo no Deus errado. Sabe, o tempo todo. Pô, é normal passar dificuldade, sim. Não estou dizendo também que você está sofrendo, chega aqui, vou chegar sorrindo na igreja. Não. Porque está triste. Todo mundo pode estar, estado, momento, passageiro. Agora, ser triste é outra coisa. Ser triste é outra coisa. Ter problema e ser problemático são duas coisas bem diferentes. Sabe? Você ter um momento assim, de desânimo é normal. Mas andar desanimado, aí já está errado. Porque eu nunca vi alguém que gasta muito tempo lendo essa Bíblia, que é um livro de milagres. Eu nunca vi alguém que diz orar muito. Eu nunca vi alguém que diz que jejuma andar muito tempo cabisbaixo, desanimado. É o que a Bíblia fala em Salmos. Eu nunca vi um justo desamparado. Já fui novo, agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Isso é tudo que precisamos para ter um ótimo dia. Amém. Sabe, levantar, olhar para o céu e falar, Deus, obrigado por mais um dia. Quantos morreram ontem lá em Israel? Eu tenho vida, sabe, eu estou aqui, eu acordei. Bora viver, viver é muito bom. Não sei você, mas eu gosto de viver. Eu gosto de viver, sabe, eu gosto de estar vivo, eu gosto de estar com minha família, eu gosto, sabe, aqui eu estou rodando muito aqui na América, conhecendo lugares, me permitindo viver o meu propósito em Deus. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus que a Bíblia diz que o reino dele é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Já fiquei triste, desanimado? Muitas vezes. Mas eu não sou triste, não sou desanimado. Não é uma identidade. É momento. Amém? Você entendeu? Amém. Então, quem muito ora, pouco reclama. Amém. Você pode repetir isso comigo? Quem muito ora, pouco reclama. Eita glória. Pesado, né? Por último, falta duas para acabar. A Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, ainda que não sejam as autoridades que queremos que estivessem sobre nós. Tem que orar pelo Lula, tem que orar pelo Biden. E é difícil demais. Meu Deus, você vê, sabe? Os caras comunistas, os caras... Uma das orações que você pode fazer é falar, Senhor, faça esse homem parar de gostar de política, né? Que ele sai, né? E fica tudo bem, né? Mas a Bíblia fala que temos que orar pelas autoridades. Outra coisa que a Bíblia fala é que temos que orar pelos nossos inimigos e abençoar quem nos maldiz. Aí é difícil. Ah não, pastor, estava orando por petição aí, estava até legal, intercessão estava tão bom. Agora eu tenho que orar pelo meu inimigo. Eu tenho que orar por quem me maldiz. Tem. Porque orar só por quem você ama é fácil. O difícil é orar, né, por quem falou mal de você. Pensa, a boca de alguém falou mal de você e a sua boca vai abençoar essa pessoa. Eu já vivi casos da minha vida que a boca que falou mal de mim, depois eu tive que estender minha mão para alimentar. Aí você prova que é crente. Porque se você vence para se vingar, você não é digno da sua vitória. Não é. Agora, se você vence para servir, não tem limites para aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Por que o dinheiro na mão do homem de Deus ele é uma bênção? Porque ele é uma bênção não só para ele, mas para todo mundo à sua volta.
Por que a unção na vida de alguém é uma bênção? Porque a unção não é só para ele, é para todo mundo à sua volta. É o transbordo. Deus faz em mim e todo mundo está perto de mim abençoado, porque eu sou uma bênção. Para terminar, deixa eu só revisar aqui e vou falar sobre o que é uma oração reprovável e vamos orar. Primeiro, intercessão, orar pelos outros. Confissão, falar dos meus pecados de forma clara, precisa. Só aqui vai 300 horas de oração. Petição, eu tenho que pedir, colocar os meus pedidos diante do Senhor. Ação de graça, eu tenho que gastar tempo agradecendo ao Senhor. Orar em línguas, se você não ora, fala: Senhor, me batiza, eu quero orar em línguas. Orar por cura, expulsar demônios através da oração, adorar enquanto eu oro, declarar as escrituras, profetizar enquanto eu oro, orar pelas autoridades e orar pelos inimigos. Isso tudo pode ser feito em um único momento de oração. No momento você pode interceder, no momento você pode orar pelos enfermos, no momento você pode agradecer, você pode confessar os pecados, você pode pedir, porque você está tendo relacionamento com seu Pai. Agora, para terminar, existem alguns tipos de oração que são orações reprováveis, que não chegam até Deus, né? Aquela oração que não passa do teto. Primeiro, oração contrária. Quem já ouviu falar de oração contrária? Oração contrária é o mesmo que bruxaria. Deus, tomara que fulano se arrebente todo, tomara que dê errado. Tem gente que ora assim, gente, infelizmente tem. Tomara, Senhor, pesa a mão sobre o Wendel. Senhor, pega, castiga, Senhor. Esse tipo de oração não é uma oração aprovada. Outro tipo de oração é a oração de barganha e chantagem. No Brasil tem muito, gente. Deus, se o Senhor não fizer do meu jeito, domingo que vem, eu não vou mais para o culto. E Deus... Por quê? Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus, você não é nada. Então tem gente que Deus acha que vai chegar e colocar Deus contra a parede. Faz o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero. Não, as coisas não é do jeito que você quer, no tempo que você quer e da forma que você quer. As coisas são do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer e no tempo que Deus quer. Amém. Deus não tem problema nenhum em frustrar você. Deus não tem problema nenhum em dizer não para mim e para você. Porque geralmente nós queremos só o sim de Deus. Não, se for sim, eu estou. Se for não, tchau. Não quero mais saber de Deus. Quando Deus manda vir para um lugar que eu gosto, beleza. Quando Deus manda para ir para um lugar que eu não gosto, Jonas, Deus manda ir para Nínive, ele compra a passagem para Tarsis. Sabe? Ele tenta otimizar, ele tenta criar o jeitinho dele. Tem uma palavra que eu sei que vocês perdem aqui quando vocês chegam aqui, chamado jeitinho brasileiro. Sim ou não, gente? Lá no Brasil tem, aqui não, mas no Brasil tem muito. O que é o jeitinho brasileiro? No Rio de Janeiro a gente fala, alguém carioca aqui? Carioca dá nó em pingo d'água, É a benção, não, amo os cariocas, a pessoa mais receptiva do mundo, mas o carioca quando ele nasceu de novo, meu Deus, carioca é a benção, então assim, dá nó em pingo d'água, quer otimizar a vontade de Deus. Deus fala assim, é desse jeito, tá bom Deus, é desse jeito, mas eu vou adicionar também o meu jeito. Aí você já está em desobediência. E quem desobedece nunca vai viver a promessa. Tem gente que fala bem assim, pastor, tem uma música no Brasil, meu Deus, no Brasil, meu Deus, abençoa a nossa nação, Senhor. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Se desobedecer, tem muita gente morrendo sem viver as promessas de Deus. Pastor, me prova biblicamente. Prova biblicamente. Números 13 e 14, dever de casa, chega em casa e lê. A Bíblia fala que por murmurar, o povo não entra na terra prometida. Deus manda 12 lá. Deus fala com Moisés. Moisés reúne 12 e fala assim, meus queridos, vai lá, espia a terra. Fala se o fruto é bom, fala como é que tá as coisas lá, se tem, como é que é a qualidade do fruto. E volta e traz um relatório. A Bíblia fala que os 12 homens vão e ficam 40 dias observando a terra. Aí de fato eles veem que a terra mana leite e mel. De fato eles veem que a Bíblia fala de um cacho de uva que tinha 2 homens para carregar. Aqui, meu Deus. Ali, pensa, 2 homens para carregar um cacho de uva. Tá, beleza. Só que aí 10 voltam dizendo,
lá tem gigantes, nós somos coitados, nós somos como gafanhotos diante do olhar daquele povo, não vamos. Aí tem gente, cara, meu Deus, isso aqui é bíblico. Tem gente que quer transmitir mais medo do que fé. Tem gente que quer contaminar o ambiente, assim, cara, vou contaminar o ambiente. Como que eu contamino o ambiente? Indo contra aquilo que Deus disse. Se Deus disse que vai fazer alguma coisa, eu não tenho que perguntar como vai ser. Eu tenho que crer que vai acontecer. Amém. Sabe? Não. Aí eu falo, não, vai dar errado. Gente, vamos fazer isso aqui para Deus. Vamos ali pregar no centro de Atlanta. Não, tá muito perigoso. Você vê como é que tá, o povo tá igual um zumbi em alguns lugares aí. Não vamos. Aí tem gente que quer levar a massa para desobedecer a Deus. E aconteceu esses números. E toda uma geração não pisou na terra prometida porque reclamou. Então, quem tem promessa de Deus morre. O que o pastor Marcelo disse aqui, meu Deus, que chave linda. Outra forma também de você não viver as promessas de Deus é porque as promessas de Deus só se cumprem na presença de Deus. Ele falou uma coisa que eu não estava aqui, mas muito compartilharam, que Deus faz promessas na sua presença. Amém? Uhum. E essas promessas vão se cumprir na presença dele. Não espere, parafraseando agora o pastor Marcelo, não espere viver as promessas de Deus na mediocridade de uma vida de pecado. Porque não vai viver. Então, se Deus fez uma promessa na presença dele, ele vai cumprir essa promessa na presença dele. Amém? Amém? Então, a oração contrária é maligna, maldita. A oração de barganha também, não é uma oração bíblica. Outra coisa, pedir mal. Pedir mal é uma forma de uma oração que não chega até o céu. Por quê? Pedir mal é quando você pede com intenções erradas. Por que você pede o que você pede? Eu peço porque eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Amém. Se é vontade de Deus, vai acontecer. Agora eu peço para mim mostrar o quanto que eu sou bom, o quanto que eu posso. Não vai acontecer. Amém. Então existe um versículo na Bíblia, 2 Coríntios 13:14, diz assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Não estou terminando não, gente. Só para concluir agora, fechar a palavra. Primeiro, que a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça, ela independe de você. Deus decidiu ser gracioso e nós fomos alcançados, antes mesmo de nascermos, a graça já estava sobre nós. Então isso não tem ação humana. Deus decidiu, por sua graça, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Todos estávamos em pecado, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Estavam destituídos em inimizade com Deus. Ele quis nos envolver no seu plano, nos envolver no seu reino, nos envolver na sua igreja. Ele quis. Amém. Deu para entender? Amém. Então graça é algo que já existe antes de você nascer. A graça foi liberada para todos os homens. Hipergraça não, a graça. Outra coisa, o amor de Deus. A Bíblia fala que nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Antes de você nascer, você já era amado. Sabe, você é amado de Deus e isso independe de você. Porque o amor de Deus como é que chama a expressão? Não, mas as circunstâncias esqueci a palavra. Esqueci. Deus ama você e ponto. Isso independe de você. Tem como Deus me amar menos? Não. Tem como Deus me amar mais? Não. Deus te ama e ponto. Ele ama antes mesmo de você nascer. Agora tem um detalhe. A graça independe de mim, o amor também depende de mim. É decisão exclusiva do céu a meu respeito. Deu para entender, gente? Amém? Agora fala sobre a comunhão com o Espírito Santo. Agora a comunhão é algo que constrói entre duas pessoas. Se você não precisou de nenhuma ação sua para a graça existir, nem para o amor de Deus, a comunhão é algo que se constrói. Tem uma frase, até do norte-americano, que fala bem assim, que Deus não tem filhos preferidos. E não tem. Mas Deus tem filhos que o preferem mais do que os outros. Então você acha que quem gasta uma vida, dedica uma vida de oração, vai ter os mesmos resultados ministeriais que alguém que não ora? Claro que não. Quem ora vai viver as promessas de Deus. Amém. E sabe qual, para concluir, a palavra de Deus para nossas vidas essa manhã
O sermão, né, a máxima desse sermão é: Deus quer que eu e você oremos mais. Amém. No mundo louco como estamos vivendo, só vai ficar de pé quem estiver de joelhos. Pode parecer paradoxal, contraditório, mas vai ficar de pé nessa loucura de mundo só quem estiver de joelho diante do Deus que prometeu nos buscar e nos dar uma vida eterna. Nós vimos uma pandemia, sai da pandemia, guerra Rússia e Ucrânia, agora guerra em Israel. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Você pode ter até bons planos para o futuro, mas a resposta do futuro sempre estará na boca de Deus. Amém. Então, qual é a nossa ocupação independente do cenário? Um lugar de intimidade e oração. Amém? O mundo está se acabando. Vamos orar. Está tudo bem. Vamos orar. Está tudo mal. Vamos orar. Está tudo favorável. Vamos orar. O inimigo se levantou. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Vamos orar sobre isso. Tá. Vamos orar, já vamos passear para terminar, já está até um pouco avançado. E alguns dos irmãos, junto comigo, vamos descer para o Alabama já. O Brasil andei. Vamos orar. Pai, assim como os discípulos de Lucas disseram, nós queremos fazer um pedido essa manhã, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. Nós reconhecemos que ainda somos tão falhos, ou talvez ainda não vivemos uma vida de oração que agrade ao Senhor. A tua palavra diz, através do apóstolo Paulo, e nos dá um conselho para orar sem cessar. Orar de forma incessante. Seja em pensamento, seja em palavras, seja em adoração. Nós queremos te pedir que essa semana seja uma semana marcada por oração, Pai. Nós queremos orar mais. Às vezes achamos que não temos assunto. Às vezes o que não temos é compreensão do que é orar de verdade. Então essa semana coloca pessoas no nosso coração para intercedermos por elas. Essa semana, Pai, nós queremos confessar nossos pecados, queremos colocar diante do Senhor nossas culpas, nossas incertezas, limitações, fraquezas, porque só o Senhor pode nos fortalecer, Pai. Nós queremos também, Pai, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós só chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Nós temos o que temos porque o Senhor nos deu condição de ter. Assim como a tua palavra diz, sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Nós reconhecemos a nossa total dependência de Ti, Pai. Essa igreja depende do Senhor. Essa igreja não está de pé pelo que está no bolso, Pai, dos seus membros. Essa igreja está de pé por causa das Tuas mãos, Pai. É a Tua mão, Pai, que sustenta o Teu povo. É a Tua mão que nos sustenta, Pai. Nós queremos te pedir que todas as distrações, Pai, estamos perdendo tempo demais, Pai, em redes sociais, ou talvez até em outras coisas, em séries, em coisas que não nos edificam. Nós queremos te pedir, Pai, puxa o nosso foco de volta para o Senhor, Pai, esta manhã. Nós queremos olhar para o céu, assim como o Josafá disse em 2 Crônicas capítulo 20. Meus olhos estão fixos em Ti. Estamos olhando para o Senhor, olhando para o Senhor. Pai, quando enxergamos o nosso interior com honestidade, nós vamos ver o quão pequenos somos, o quão falhos, o quão limitados somos. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Amém. Nós servimos o Deus do impossível. Isso quer dizer que não existe nenhuma impossibilidade nesse mundo se estivermos prostrados diante do Senhor. Pai, eu apresento meus irmãos diante de Ti, Pai. Que essa semana teus filhos possam gastar um tempo maior em oração, seja no carro, Pai, seja no quarto, seja, Pai, caminhando na rua, seja até mesmo no trabalho, mas que nossa mente esteja conectada no Senhor, Pai. Pai, uma igreja que ora é uma igreja que avança. Uma igreja que ora é uma igreja que experimenta milagres. Uma igreja que ora é uma igreja que está viva em meio aos conflitos do mundo, Pai. Pelo nome de Jesus, Pai, nos ensina a orar. Esse é o nosso pedido honesto essa manhã. Nos ensina a orar de uma forma que Te agrade. Pai, se temos o erro de cometermos uma oração contrária, ou se não sabemos pedir, ensina-nos a pedir da forma correta.
Ensina-nos a pedir da forma que o Senhor se agrade, porque aí sim nós viveremos muitos milagres em nome de Jesus. A Bíblia diz que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Aleluia. Fazei isso em memória de mim. Quando nós entramos nesse momento de ceia, é um momento que você tem que olhar para o Calvário, você tem que olhar para a cruz, você tem que olhar para aquilo que Jesus fez por amar você. Merecimento? Nenhum. Mas, ainda não merecendo, Ele escolheu entregar a vida dele por mim e por você. Então não tem como você ceiar sem olhar para a cruz. Não tem como você ceiar num suco que, quando entra no culto, ele passa a ser o sangue de Jesus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez você possa estar fraco, possa estar se sentindo sujo, mas ao participar desse momento, você é purificado dos seus pecados, para que você esteja com vestes brancas para se apresentar diante do Senhor. Amém? Então, eu queria que Jefferson fosse até você, entregasse, né, o pão, o cálice, para que possamos cear juntos. Enquanto isso, o André vai estar cantando.